Estamos de volta a mais uma aula, professor Washington, para você. É isso aí. Estamos de volta com o nosso Baby Yoda aqui, de novo, para você. Mandalorian, né? Nosso Baby Yoda. Muito bem, muito bem. Pessoal, aula passada falamos do quê? Do barramento, aliás, da topologia barramento, tá? Aí é o seguinte, galera, depois da topologia barramento, vem na sequência a topologia anel, e depois a gente vai falar da arquitetura Ethernet, tá? Que é muito importante vocês saberem sobre isso, tá? Porque aí o que acontece? A barramento, como vocês viram, foi a primeira topologia de rede criada, né? Aí depois o tempo vai passando, as coisas vão evoluindo, né? Então depois foi criada a rede anel, a topologia de rede anel. E aí o tempo foi passando, como diz Galvão Bueno, o tempo vai passando, a internet não, as redes precisam melhorar. E aí foi criada a padronização Ethernet, que praticamente revolucionou todo o mercado, não só de redes, como da própria internet depois. Então, o que acontece? A internet, ela foi criada, pessoal, com base na arquitetura Ethernet, tá? Então, a gente precisa entender a arquitetura Ethernet, porque aí você já linka com aquela aula de internet que nós gravamos há muito tempo atrás, né? Para você entender algumas coisas, tá? É, a, a, hoje, hoje, a internet que usamos no nosso dia a dia, hoje, nós estamos aqui em 2023, hoje usamos ainda a arquitetura Ethernet e tudo que foi criado a partir dela. Então, podemos dizer que a arquitetura Ethernet foi um divisor de águas, tá? Assim como a internet foi para a humanidade. E a arquitetura Ethernet atribuída pela Tricon Technology, ela que revolucionou o mercado, tá? Mas depois que a gente vê isso, aí foi criada a rede estrela que usa né, a arquitetura Ethernet, que é a rede atual hoje, né? As topologias hoje são estrela. Mas beleza. Hoje vamos falar então da topologia anel, na segunda sequência ali de topologias, tá? Então vamos lá. Vem comigo para topologia anel, tá? Pessoal, essa aí é a topologia anel. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí. Essa aí é a topologia anel. Vou colocar aqui no cantinho, tá? É a topologia anel. Muito bem. A topologia anel, ela hoje em dia ela já não é muito implementada, né? Mas ela foi criada aí nos anos 80. Na verdade, ela foi criada bem antes, nos anos 70. E ela utiliza cabos coaxiais, tá? É uma topologia onde o quê? Os computadores estão ligados em outro, estão formando um círculo, né? Por isso que é chamado de anel. Um computador, um nó está ligado a outros dois nós. Então, como você percebe aqui que o nó A, tá? O nó A está ligado ao nó B, que está ligado ao nó D, tá? Aliás, está ligado a um nó que está ligado a um outro, está ligado a um outro. Deixa eu só puxar aqui meu lápis aqui. Aqui um ponto. Pronto. Tá? Então, você percebe isso, esse nó, tá? Esse nó de rede, ele está ligado a este outro nó, que é outro computador, outra estação, e a outro nó. Então, isso, aí você pergunta, tá, e o que isso tem a ver comigo lá na prova? Tem a ver o seguinte, que tudo que eu estou passando aqui vai cair na prova, cai na prova de rede, né? Então, eu não fico aqui enchendo linguiça, até porque eu sei que vocês precisam da coisa mais direta. Mas eu gosto também de falar um pouquinho de história, porque às vezes cai a parte histórica de rede, mas isso é às vezes. O resto, o que é mais importante para as redes, a gente passa aqui. Então, professor, eu preciso saber que é uma estação, exatamente. Então, se perguntar na prova, a topologia, onde uma estação é ligada a outras duas, qual que é? Anel, barramento ou estrela? Então, agora já sabe que é a topologia anel. Professor, ela foi usada onde? Então, o que acontece?
Quando foi lançada a ANEL, já existia barramento, né? Na sequência cronológica já existia barramento. Então, deixa eu só colocar meu celular aqui, né, no silencioso. Aí já está no silencioso, tá? Tá no silencioso. E então, quando foi criada a ANEL, já existia barramento. Aí, em que situações foi usada a topologia ANEL? A topologia ANEL foi usada muito em indústrias, para controle de terminais burros, né? Na indústria tem aquelas extrusoras, tem aquelas máquinas de corte, e essas máquinas que tem dentro de indústrias, elas precisam de um computador para controlar elas, tá? Eu mesmo trabalhei numa indústria, em Minas Gerais, Cabrasil, né? Não sei se alguém conhece aí. Cabrasil, pessoal da Cabrasil, ó. Lembra de mim? Pessoal da Cabrasil, quem tiver fazer um concurso, ó, eu sou o Washington, aquele que ficava lá no TI, lembra? O tempo passa. Muito bem. Trabalhei, né, ali na empresa, então tinha aquelas extrusoras e aí tinha os terminais ligados na topologia anel. Mas, ô, professor, por que usava o anel em vez do barramento? O anel é o seguinte, para poucas estações, quando você tem poucas estações interligadas, ela é uma topologia interessante, porque ela não tem colisão de pacote. Aí você fala, ah, tá, e o que é colisão de pacote? Professor, é sério que você vai começar a entrar nessas coisas chatas agora? Sim, tá? Então, assim, ó, pessoal, os pacotes, né, ou seja, os dados que passam numa rede, eles são chamados de pacotes, tá? E a gente precisa entender isso para você entender também comutação de pacote, precisa entender o restante das aulas de rede. Então, os dados que passam na rede são chamados de pacote. Então, quando eu mando uma informação de um computador para o outro, numa topologia ANEL, essa informação ela segue um sentido, né? Essa informação ela segue um sentido que a gente fala anti-horário, né? A topologia ANEL ela manda, por exemplo, aqui você tem o computador A, ele mandou uma informação, tá? E essa informação, na verdade, não era para o computador C, ela era para o computador o quê? B. Então, o que a topologia ANEL ela faz? A topologia ANEL ela usa o que a gente chama de fichas. Essas fichas são chamadas de token, tá? Essas fichas são chamadas de token. Então, aqui, ó, tento aumentar aqui. Essas fichas são chamadas de... Vou colocar aqui embaixo. Tokens, tá? Tokens. São fichas para identificar o emissor e receptor do pacote, tá? Então, o que acontece? Se você está mandando uma informação do computador A para o computador B, como a rede está em anel, tá? Ela segue um sentido só. A gente chama isso de transmissão unidirecional, tá? Então, a topologia anel ela segue uma transmissão unidirecional, ou seja, em um único caminho. Isso, essa que eu estou mostrando, tá? Mas tem também topologias anéis bidirecionais, tá? Não tem problema. Inclusive, se cair isso na prova, que a topologia anel ela é unidirecional, não, ela pode ser também bidirecional. Agora, se cair na prova assim, a topologia anel, ela pode ser bidirecional ou unidirecional, ou também utiliza a transmissão unidirecional, aí beleza, tá? Então, aqui, esse exemplo que eu estou dando aí, exemplo de transmissão unidirecional, tá? Beleza, uma direção só. Então, o que acontece? Como é uma direção só, e tem um detalhe da topologia anel, que é o seguinte, a topologia anel usa o token, os tokens, que são essas fichas, que é o quê? Que identifica quem está mandando e quem está enviando, igual eu desenhei aqui para você, tá? Igual eu desenhei aqui para você. Deixa eu só colocar aqui na outra cor. Então, ó, aqui você tem uma ficha, aqui você tem uma ficha do emissor e aqui você tem uma ficha do receptor. Quando você diz isso, você está hasteando uma bandeirinha, tá? Hasteando uma bandeirinha, dizendo o seguinte, ó, a informação é somente para o computador B, tá?
é somente para o computador B. E aí o que vai acontecer? Essa informação ela passa no C, eu apaguei aqui, mas depois vocês podem, né? Só para tirar um pouco a poluição da tela. E vai para o B, tá? Aí do B ele vai para o D, porque aí o B vai ter que responder. Quando responder, ele volta para o A. Aí você percebe o seguinte, que se perguntarem na prova, a topologia ANEL, ela é uma topologia que garante a privacidade? O que você acha? Você acha que essa topologia garante a privacidade? Não, não garante a privacidade. Por quê? Você vê que a informação que é somente entre A e B, tá? Todos vão receber. Todos vão receber essa informação, tá? Então, portanto, ela é uma rede que quase que funciona em broadcast, ou seja, ela praticamente envia para todos, mas ela não funciona efetivamente em broadcast, porque o broadcast é o quê? Você transmitir para todos, né? Independente da direção. No caso, a ANEL não. Ela usa uma direção só, e aí quem tiver no meio desse caminho vai receber informação, tá? Então toma cuidado, porque ela também não vai fazer broadcast nesse sentido. Muito bem. Então, portanto, não é uma rede privada, não é uma rede que a informação só vai para quem tem que receber, todos têm que receber. Mas aí vem aquela pergunta inicial, tá? Mas e por que que eles usavam a rede anel? Primeiro, é uma rede de baixo custo, tá? É uma rede de baixo custo. Então você pode anotar aí que é uma rede de baixo custo, tá? Usa cabos coaxiais, tá? Os cabos coaxiais, pessoal, são os primeiros cabos de transmissão de rede criados, né? A gente vai estudar os cabos ainda. Mas eles têm um custo menor do que os cabos de par trançado, tá? Então, as redes topologia anel, elas usam cabos coaxiais, tá? Usam protocolo Token Ring, isso é importante você saber, tá? Como elas trabalham com fichas, com tokens, ela precisa de um protocolo que também de entrega, né? Que também trabalha com essas fichas, esses tokens. Esse protocolo é o protocolo Token Ring, tá? Ele funciona em redes anéis, por isso de ring. Sempre que cai na prova, Token Ring. Então, token, ficha, ring, anel. Então funciona em redes anéis, né? É o protocolo padrão, tá? Isso aqui é o protocolo padrão, ó. Protocolo padrão para redes da topologia anel. Toma cuidado que hoje nós temos o protocolo TCP/IP. O TCP/IP nessa época aí nem existia, tá? O TCP, na verdade, não tinha nem sido implementado. Então, a gente está ainda nos anos 70, entrando nos anos 80. Então, é legal essa cronologia porque você vai. Eu acho que é mais fácil para você entender a evolução também da informática, tá? E, professor, colisão não, tá? Não possui colisão de pacotes, ou seja, os dados que passam na rede não vão colidir. Por quê? Porque eles têm uma pausa. Porque o que acontece é o seguinte, ó, que eu quero que você anota assim sobre a topologia anel. Quando o A está enviando uma ficha para o B, tá? Para o B, todos param. Você vê que tem um X ali. Todos param para que ele possa enviar a ficha para o B. E todos param para que essa ficha possa passar na rede. Então, com isso, não tem colisão. Então, quer dizer, professor, que o computador ali, pessoal, vou limpar a tela ali. Então, quer dizer, professor, que o computador C que está aqui e o D, se eles estiverem trabalhando, eles vão ter que parar? Vão ter que parar. Então, a rede, o que ela faz? Quem que precisa enviar a informação? O A para o B. O C e o D fica quieto, porque a informação vai passar em vocês também. Mas, a gente está processando outras coisas que não pode. Tem que parar. Tá? Então pensa assim, a topologia anel, ela é uma topologia para poucos computadores, tá?
Não tem colisão de pacotes exatamente por isso, porque toda a rede para enquanto duas máquinas conversam entre elas. Então, portanto, não tem essa colisão de informações, né? E aí, portanto, se perguntar na prova se é uma rede rápida, é óbvio que não, né? Então, a rede anel ela não é uma rede rápida, ela é uma rede demorada, é uma rede lenta, tá? Então, apesar, você pode colocar assim, apesar da facilidade de montagem, porque ela é uma rede fácil de montar, e do baixo custo, ela é uma rede lenta, tá? Então não adianta você querer colocar a rede anel em uma grande quantidade de estações que ela vai ficar lenta para você, ela vai travar, tá? Inclusive, se o computador C tiver uma impressora e quiser imprimir, já não vai conseguir imprimir, se for mandar um comando para a rede. Então, não tem como trabalhar, tá? E essa é a função, então, da topologia anel. Hoje em dia, ela já é uma rede em desuso. Onde que ela é mais usada hoje? Ela é muito usada hoje, a rede anel, em ambientes com fibra ótica. Por quê? A fibra ótica, ela compensa a lentidão. Porque a fibra ótica hoje ela trabalha, hoje a gente não tem mais como medir a velocidade de uma fibra ótica, mas a gente trabalha como os backbones a 10 gigabits por segundo. Então, se você monta uma rede anel com 5 computadores, tá, ligados em anel com fibra ótica, é maravilha, porque você não vai ter colisão de pacote, e mesmo que as outras máquinas fiquem esperando, a espera vai ser muito rápida, porque a velocidade de transmissão vai ser muito rápida, vai ser segundos, tá? Então, ou seja, vai ser uma rede que vai trabalhar numa velocidade muito alta. Nesse tempo aí, né, nos anos 70, início dos anos 80, que foram usadas as redes do tipo anel, o cabo era o coaxial. O coaxial a gente vai estudar ainda, que é o cabo o cabo coaxial. Ele na época ele funcionava aí meu Deus, a 100 megabits, tá? Isso uma rede top. Começou com 4 megabits, 10 megabits. Aí hoje as mais atuais trabalham em 100 megabits. Então pensa assim, no máximo que eu ia conseguir é 100 megabits por segundo de velocidade numa rede com cabo coaxial utilizando anel. É óbvio que ia ser uma rede lenta. Já que se eu ligar isso numa rede que utiliza fibra ótica, meu Deus, a velocidade vai ser extrema. Então, algumas fábricas utilizam a rede anel, mas ligadas por fibra ótica, tá? Continuando aqui no nosso estudo da rede anel, algumas características da rede anel que eu quero que vocês anotem aí, que isso também pode ser matéria da prova, tá? Vou deixar minha imagem aqui no canto. Pronto. Deu. Características da rede anel, tá? Características da rede anel que é importante para você saber. A característica é que ela transmite as informações entre dispositivos conectados de acordo com a proximidade imediata de uma estrutura em anel. Então, portanto, como a gente já sabe, um nó ligado a outros dois do lado, né? Ou seja, conecta todos em um mesmo círculo, de acordo com a distância. É um modelo de topologia muito utilizado por organizações com tráfego mais pesado e robusto. Então, por exemplo, mas isso usando fibra ótica. Tá? ISO usando fibra ótica ou cabo par trançado, mas com poucas unidades, porque aí não tem colisão de pacotes, tá? Hoje em dia já está em desuso. Assim, cada estação de computador está conectada a apenas duas outras de cada lado, quando todas estão ativas. No entanto, isso aqui Pessoal, isso aqui é muito importante. Se uma máquina falhar, olha só, se uma máquina falhar, toda a rede fica comprometida. Isso é muito importante porque na topologia barramento, se um computador falhar, a rede para? Não. A rede só vai parar se você comprometer o cabo central do barramento. Já na estrela, aliás, já na anel,
Como é um circo, é um anel, né? É uma corrente. Se você quebra o elo daquela corrente, a rede toda para. Então, lá na prova, lembre disso, que é uma corrente, é um círculo. Se for cortada ali, qualquer nó do círculo, toda a rede fica comprometida. O resultado disso é não entregar o resultado esperado, tá? Ó, muito usado em terminais burros industriais, tá? Aí são máquinas robustas, máquinas que têm um tráfego pesado, aí que acontece? Você usa a rede anel para aquelas maquininhas que tem ali, terminais burros, que a gente usava muito nas fábricas, usando par trançado ou coaxial, se forem em baixa quantidade, tá? Então, característica da rede anel. Aí tem mais algumas coisas importantes para passar sobre ela. Ó, isso é importante também, que eu anotei aqui para vocês. Ah, falei igual gaúcho. O gaúcho fala assim, vocês, Porto Alegre, né? Que diz o seguinte, ó. Todos os nós são interligados. Opa, não era isso que eu queria puxar. Todos os nós são interligados a um outro, isso beleza. Cada nó é ligado a outros dois, formando um círculo, ok. Isso eu já entendi, professor. Por que você repete, tá? Pouco usado em redes atualmente, mais em indústrias, ok. Mais eficiente em transmissão de dados sem erros. Então, no caso, não tem colisão de pacote, então não vai ter erro na rede, né? Uma direção, né? E mesmo quando ela é bidirecional, quando a gente usa, por exemplo, repetidores, ela não tem colisão de pacotes, tá? Boa para usar com fibra ótica, não há como crescer, tá? Não há como crescer. Aí é óbvio, né? Se a gente usa uma rede anel, que ela por si só já é lenta, se você aumentar a quantidade de estações, vai ficar mais lenta ainda, tá? Mesmo que você utilize fibra ótica, ela tem essa limitação, tá? Isso é para poucos computadores. Ligada por repetidores, não diretamente aos nós. Isso aqui é importante, tá? A rede do tipo anel, ela não tem uma placa, um adaptador de rede ligado diretamente na estação. É ligada a um repetidor, tá? Aí o repetidor é ligado no computador, tá? O computador não é ligado no cabo. Se algum nó ou estação parar, toda a rede fica comprometida. Bom, isso aí nós já vimos, tá? Então, bem tranquilo aqui. Que mais? Deixa eu só fechar aqui, pronto. Tipo de transmissão, nós já falamos, né? Unidirecional, como o próprio nome já diz, a rede de computadores transmite a informação por um único sentido, seja anti-horário ou horário. Isso é coisa importante. Naquela minha explicação, era um sentido anti-horário, mas pode ocorrer de ser um sentido horário, tá? Dependendo da multiplexação que você usa na rede. Sobre multiplexação de pacotes, a gente vai ver depois, tá? Relaxa, toma seu café, tá? Mas pode ser tanto horário quanto anti-horário. No caso aqui, também aceita bidirecional, né? As ligações são duplas, ou seja, pode transmitir para dois vizinhos adjacentes. Assim, é um bom modelo para evitar conflitos de colisões, bem como testar se está funcionando corretamente. Então, ela pode também ser usada para mandar em outras direções, tá? Por padrão, ela é unidirecional, tá? Por padrão, unidirecional, mas ela também pode ser bidirecional, tá? Tranquilo aqui até então para Token Ring. Aí, deixa eu só... Foi. Informações adicionais, tá? Para você anotar aí na prova. Se a banca perguntar assim, é correto afirmar que a rede anel utiliza conectores do tipo T, BNC do tipo T? Cai isso na prova? Aí você está fazendo, fala a verdade. Você está fazendo a prova para ser auxiliar administrativo. Qual que é a função do auxiliar administrativo? A função do auxiliar administrativo é não fazer quase nada, só ficar lá na administração, sabe? Pega um papelzinho, pega o papel, bate o carimbo no papelzinho, aqui, ó, bate o carimbo, né? Tá tranquilo, toma seu cafezinho. Auxiliar administrativo, você toma mais café, né? Então, o que acontece? Você vai fazer para auxiliar administrativo e nem computador você vai ter, né? Aí o cara pega uma...
cai uma questão dessa. Meu Deus do céu, cara, professor, eu só quero ser funcionário público. Eu só quero ter o meu salário todo dia primeiro, o meu cartão Mastercard Platinum, né, sem limites, viagens para a Disney, né, compras em garagens de carros a cada, sei lá, cada ano, todo ano eu vou mudar de carro. Eu só quero isso. Aí vem me perguntar esse tipo de coisa, tá? Então, é complicado. Sim, você tem que saber o conector que é usado. Então anota aí, o conector é o conector BNC do tipo T. Esse conector BNC do tipo T, a gente vai falar sobre cabos, tá? Mas só adiantando, que o conector BNC, ele é um cabo coaxial. Aliás, é um conector para cabos coaxiais, tá? Então, as redes com a topologia anel utiliza cabos coaxiais e esses cabos coaxiais com conectores do tipo BNC em T, tá? Já, por exemplo, a rede barramento usa conector vampiro para você grudar um no outro, né? Então já não é em T, já é o vampiro. Então são vários conectores. Aí você fala, tá, mas eu tenho que saber que o conector é vampiro? Eu tenho que saber que o conector é T, sim, dependendo da prova, né, da dificuldade da prova, eles podem perguntar isso. Mas isso não é nem usado hoje em dia, não tem problema, exatamente, o fato de não ser mais usado cai na prova, tá? Usa repetidores entre os nós, então é importante eu saber que usa repetidores, não trabalha em broadcast, tá? Então ele não manda, pega os pacotes e manda para todo mundo, tá? Ele como é o caso do barramento. Barramento, sim, ele funciona em broadcast. Já o anel não funciona em broadcast. Então, você vê que já melhorou alguma coisa em relação a isso. Não tem perda de pacotes. No barramento, você tinha perda de pacotes, tá? Usa o protocolo token para envio e token passing para permissão, tá? Pessoal, assim, ó, o protocolo token passing, tá? Até marcar aqui, token passing. Ele é a ficha que eu entrego para o receptor, tá? Então, sabe aquele desenho da fichinha? Então, a ficha, para quem vai receber a mensagem, eu deixo com ele aquela bandeirinha. Lembra que eu fiz aquela bandeirinha? Ó, vou voltar aqui. Vamos voltar aqui no que eu tinha aqui, ó. Então, o que acontece aqui? Esse cara está enviando a mensagem para esse cara aqui, tá? O receptor, ou seja, a pessoa que vai receber, ele recebe uma bandeirinha. Essa bandeirinha é um outro protocolo que funciona junto do dispositivo, chamado Token Passing, tá? Opa, Token Passing. Então, eu estou te dando um passe para você o quê? Para você receber a ficha. Estou te dando a permissão para você receber a ficha, que é o protocolo de permissão para recebimento de pacotes em topologia anel. Então, protocolo de recebimento de pacotes em topologia anel, tá? Importante. Aí você vai fazer aulinha de rede com outros professores por aí, eles nem falam sobre isso, tá? Nem falam sobre isso. Eu estava olhando aulinhas de rede no YouTube, né? E aí sempre aquela coisa, se você quiser saber mais, compre o meu material, né? Eu acho assim, você está com a proposta de passar a educação de forma gratuita, então, cara, passa completo de forma gratuita. Não tem essa de vender material. Claro, material em vídeo adicional. Agora, o que o professor pode fazer, inclusive ajuda a gente, é o quê? Vender alguma coisa adicional do tipo uma apostila, né? Aí sim, porque a apostila demora você fazer, é um trabalho artesanal, um trabalho difícil. Mas aula não. A aula grava inteiro aqui. Ah, se você quiser a playlist completa, pague tal. Não, cara. Sabe, até no meu canal eu tenho o membros ali, tá? Quem quiser se tornar membro, quem quiser ajudar o professor, clica ali, faz sua doação. Agradeço muito que o professor precisa, né? Até para continuar o projeto. Mas ali, o que o aluno vai receber? Vai receber o quê? Vai receber
uma dica de aula a mais, uma dica a mais, vai receber, por exemplo, um material extra a mais, vai ter acesso ao superchat das lives. Então, são perfumarias a mais. Agora, a aula em si, a aula completa, eu acho que o professor não deve vendê-la. Tem que dar gratuitamente ali no YouTube, essa é a função, tá? Então, token passing é o cara que vai o quê? Receber a mensagem. Então, beleza, fiz a minha palestra aqui. O cara que tá assistindo a sala, tá, ele vai fazer agora uma palestra, porque tem umas pessoas que são chatinhas. Ah, eu quero saber da aula, não quero suas palestras. Muito bem. Deixa eu ver aqui o que mais tem. Tá. Ó. E aí é o seguinte, usa o protocolo token. O token passing é uma rede que não tem colisão de pacote, já falamos sobre isso. Usa hubs do tipo MAU, Multistation Access Unit. É o seguinte. Essa aula de hubs, a gente vai ver sobre essa parte de hubs mais para frente. A gente vai também entrar na parte de hubs. Hubs é um dispositivo de rede. Em redes anel, nós podemos usar repetidores e também podemos usar hubs, tá? Esses hubs usados no tipo de rede anel, que é o MAU, tá? Eles conseguem direcionar os pacotes analisando os bits, tá? Então, é um tipo de hub especificamente para redes anéis. Eu, sinceramente, não acredito que eles vão chegar nisso tudo, porque eu acho que essa parte de entrar nos detalhes dos tipos de hubs, aí a gente aprofunda muito, e não é essa a função do curso, né? Eu acho que aí a gente aprofunda o nível de concursos na área de TI. Aí, se você quiser aprofundar mais, aí é outro, porque é uma coisa que eu falei para vocês. A informática, ela não tem início, ela pode até ter um início, mas ela não tem um meio e ela não tem fim, né? Então, as possibilidades de perguntas são diversas, mas para níveis superiores e médios de cargos padrões por aí, até Receita Federal, né, ou outro concurso mais avançado, que não seja da área de TI, eu acredito que eles não vão perguntar disso aí não, tá? Eu acho que até aí já tá bom demais. Só coloca aí que usa hubs, perguntar assim, topologia anel usa hubs? Usa. O repetidor? Usa, então fechou, tá? E agora a gente vai entrar na arquitetura Ethernet. Muito bem. Pessoal, sobre a topologia anel, era isso que a gente tinha para te passar, tá? Evidentemente que o estudo de rede, o estudo de informática, ele é muito complexo. Desde o Word, desde o Excel, desde o Windows, desde a internet. O que eu passo aqui é detalhando o máximo até onde eu sei que vocês vão precisar para a prova. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu detalhei o máximo possível. Falamos dos protocolos, falamos do tipo de transmissão, né? E, inclusive, lá nas redes barramentos, falamos de duplex, half duplex, full duplex, né? São os meios de transmissão também. Isso tudo que eu passei é importante. Por mais que você fale assim, pô, mas eu tenho que entender o que é half duplex, full duplex, unidirecional, direcional, token ring, sabe? Então, sim, o que eu passei aqui é o que eu, como professor, acredito que vai cair nas provas e que eu andei olhando caíram em provas, tá? A gente vai depois fazer também exercícios para a gente ver como vem caindo isso nos concursos, tá? Muito bem. E aula que vem, então, a gente vai entrar aqui no barramento, aliás, na arquitetura Ethernet. Eu primeiro quero seguir uma sequência com vocês didática. Então, a gente vai entender mais ou menos como que surgiu a arquitetura Ethernet, porque não adianta eu entrar agora na topologia estrela, se a topologia estrela ela usa a arquitetura Ethernet, aí vai bagunçar a sua cabeça, aí você vai falar, meu Deus, quem que é essa Ethernet? Né? Então, vamos primeiro estudar a arquitetura Ethernet, um pouco da sua história, o que, que ela faz, o que, que é comutação de pacotes. Aí sim a gente entra na topologia estrela, que é a topologia mais atual hoje, que é o que todos nós usamos, e na híbrida, que é usado na internet, né? E aí fica tudo certo,
tá? Didaticamente, assim, é melhor, tá bom? Então tá, próxima aula, vamos falar da arquitetura Ethernet, uma revolução completa que aconteceu no campo de redes locais, né? Muito bem. Então, como diz Goku do Dragon Balls, Hadouken!